Só vamos agora à parte de tratamento de exceções, né? Como vocês já estão cansados de saber, exceções é algo anormal que ocorre no programa de vocês e uma vez que isso ocorre, se não for bem tratado, ela interrompe o fluxo de execução do seu programa. Até, inclusive, se a gente estiver rodando em células, né, dali para baixo, ele para, a execução não continua rodando, caso eu mande executar uma sequência de células. Se tiver no script Python normal corrido, a hora que Ctrl exceção se não tratada, a execução do programa é interrompida. Tá? Então é importante a gente fazer esse tratamento de exceção. Ponto número 1, tá? Ou para manter o nosso programa funcionando mediante algumas circunstâncias, ou ainda, caso a gente queira exibir uma mensagem mais amigável para o usuário, que não seja algo parecido com isso daqui, com o nome da exceção, erro e etc, tá? Que pode deixar ele um pouquinho perdido, caso ele não seja programador. É importante fazer o tratamento de exceção também. Tá? Aqui, aproveitando o gancho, tá? Eu vou fazer um exemplo de tratamento de exceção, com erro e manipulação de arquivos, mas isso vale para qualquer tipo de exceção que possa vir a dar. Tá? Bom, como é que funciona o tratamento de exceção? Tá? A gente vai ter o famoso bloco try, tá? Só que aqui em vez de try catch é try except, tá? Então, bem parecido com Java, a gente tem o try. Tudo que a gente quiser tratar de exceção a gente vai colocar dentro do bloco try. Depois a gente tem o except, o tipo da exceção, certo? As identificador da exceção, tá? Então, lembrando, no Java a gente tinha o cat entre parênteses, tá? O tipo e o identificador do objeto de exceção, tá? Aqui vai ser o except, o tipo as, esse seria o objeto, o identificador do objeto de exceção, e aqui o código de tratamento de exceção. E lembrando, se der o try ou der except, sempre o bloco final é executado, lembrando que o bloco final ele é opcional, tá? Bom, então aqui um exemplo de exceção, só para a gente fazer mais ou menos na mesma linha. Tá, se eu simplesmente chegar aqui, né, então arquivo, igual, eu vou copiar o open do meu batatinha aqui, só que eu vou colocar batatinhas, que não existe, tá? Então se eu tentar abrir isso, né, vai dar aquela exceção do file not found error, tá? Que ele chama, a maioria das coisas vem no formato de error, não de exceção, mas é uma exceção. Tanto é que é tratado com exception. E aí, de qualquer forma, se eu tiver aqui um print, por exemplo, né? Print arquivo aberto com sucesso. E aqui eu tiver um arquivo.close. Vamos colocar aqui, ó. Perceba que na tela não apareceu em nenhum momento o arquivo aberto com sucesso. E, consequentemente, não apareceu o close também. Então, só nisso daqui, nessa brincadeira, nesta graça, não aconteceu nada aqui para baixo. Se por acaso você conseguir abrir o arquivo, né, e fizer algum processamento e der uma exceção nesse processamento, seu arquivo vai continuar aberto, porque você nunca vai alcançar o close. Tá? Então é importante fazer o tratamento de exceção para garantir isso e não aparecer, inclusive, uma mensagem, talvez uma mensagem mais amigável aqui na tela. Tá? Então, para isso, né, caso possa ocorrer uma exceção aqui, ou na parte que puder ocorrer a exceção, né, a gente vai colocar ela dentro de um bloco try, certo? Então aqui é a parte de abertura do arquivo que pode ocorrer uma exceção, tá? Aí vai vir o except, tá? Aí no caso aqui, ó, é o file not found error. Vou colocar as file error, dois pontos. Aí vou colocar só uma mensagenzinha aqui, print deu pau, tá? E no finally, tá? Se o arquivo estiver aberto ou não. Vamos ver se ele só não vai dar erro aqui. Tá? Aí deu pau, tá? E aí já fechou o fluxo aqui no file, né? Tá? Vou colocar aqui só um printzinho pra gente ver. Fim do tratamento de exceção. Aqui, tá? Bateu no fim do tratamento de exceção. Se o arquivo existir, não deu pau, e ele fechou o arquivo e foi ali no file. Tudo bem? Uma pequena observação com relação a isso, tá? É que pode ser aqui no
uma forma comum, tá, é verificar se esse arquivo aqui ele é diferente de none para dar o arquivo close, tá? Só para a gente ver, vou dar aqui um print arquivo para a gente ver o que ele tá. Aqui vai ter o batatinhas. Pera aí, ele tá dando aí a batatinha. Por que você não tá? Ah, tá. É porque eu já tinha outro arquivo lá aberto lá em cima com batatinhas. Por isso que ele não deu pau aqui, tá, gente? Deixa eu colocar só um outro arquivo. Arquivo batatinha. O problema é trabalhar com Python é esse. Então, se é uma variável, não apaga ela, depois ela fica no kernel, né? Aqui eu vou colocar, ó, o print batatinha, que vai ser arquivo batatinha, e é isso que eu preciso do batatinha, né? Olha que eu for rodar isso daqui, deu pau, tá? Aqui, ó, print arquivo batatinha, tá? Por quê? Porque a hora que ele foi tentar desse open, né, já gerou exceção, então ele nunca chegou a retornar um valor para esse arquivo batatinha aqui, tá? Então, para isso, antes de dar o close aqui, é importante a gente verificar o quê? Se esse arquivo batatinha, ele é diferente, diferente de, pera que eu tô ficando doido, viu, gente? Diferente de none, o null do Python, tá? É o none, tá? Então, se ele for diferente de none, aí eu dou um close nele, e aí sim o fim do tratamento da exceção. Arquivo batatinha. Tá. Então, o que a gente costuma fazer aqui em cima? Arquivo batatinha none, tá? Para eu ter criado, porque senão ele nunca vai criar esse cara na memória, tá? Arquivo batatinha open, se ele chegar aqui none, tá? É porque nunca foi feita essa operação. Agora sim, o script já falha. E agora sim, deu pau, fim do tratamento da exceção. Tudo bem, pessoal? É importante fazer esse tipo de verificação antes de fechar o arquivo, senão vai dar pau, tá ok? Então aqui é exatamente isso que eu estou fazendo no slide, tá? Lembrando, tá, que o objeto, ó, de tratamento de exceção, como ele é um objeto, ele tem algumas propriedades, tá? Inclusive aqui no exemplo, a gente podemos nos referenciar ao file error, tá? Ver se o Colab não conseguiu puxar, mas enfim, tá? Temos aqui o string error, tá? Que é um dos mais comuns, que é a mensagem de erro que deu, tá? Então print, vou colocar o file error, str error, tá aqui, ó, no such file or director. E tem outros tipos de exceção aqui tranquilamente, tá? Então a gente pode colocar aqui exception object Python. Errors exceptions, tá aqui a documentação. Handling exceptions, tudo bonitinho, tá? Vários exemplos, ó, zero division error, vários tipos aí de exceções interessantes, tá? Vou colocar str. Cadê você? Exception, não, aqui só tem um handler. Exception, pera lá. Eu tinha exceptions. Str error. Tá aqui os métodos que vem aqui, no caso aqui do erro de sistema operacional, tá? Quais métodos terão ali dentro, tá? Tem o str error, the corresponding error message of file name for exceptions that involve a file system path, open, etc. Is the file name passed by the function, tá? Então tem várias tipos de exceções aqui, ó. Runtime error, stop iteration, reference error, recursion error, syntax error. Então tá aqui, ó, dentro do docs python org 3 library exceptions.html, tá? Aqui a gente consegue ver os error number,
os tipos de campos, os tipos de exceções e tipos de campos que tem em algumas dessas exceções. Tudo bem? Então, e quando eu quero subir uma exceção, eu tenho o objeto de exceção, né? A gente usa essa cláusula raise, tá? E o objeto de exceção, tá? Mas como a gente não vai ficar... aqui tem, ó, raiser e o seu objeto de exceção, tá? Como não é muito comum a gente fazer isso daqui, eu não vou focar tanto nessa parte, tá? Mas só para a gente ver um exemplo disso daqui. Deixa eu pegar aqui na área de trabalho. Não. Projetos. Deixa eu abrir aqui no meu... Nossa, como que esse código tá bonitinho aqui do lado. Raise. Tá? Tem um objeto de exceção aqui, que é esse value error, tá? Que eu costumo, em vez de ficar criando objeto de exceção, obviamente que não é o ideal, tá? Sempre que eu passo um parâmetro cujo valor não é suportado, tá? Então estou verificando aqui se o tipo é lematização, estima, etc. Se eu tenho algum parâmetro, algum valor de parâmetro que não é suportado, eu tenho uma exceção específica para isso, que é o value erro, ou erro de valor, tá? E aí eu passo a mensagem que eu quero. Isso lança um objeto de exceção, tá? Então raise um objeto de exceção, tá? Se você pegar todos aqueles tipos de exceção que nós vimos, pegar aqui errors and exceptions, tá? Todos esses assertion error, end of file error, import error, index error, memory error, enfim, tudo que está vindo aqui você pode lançar como objeto de exceção. Por exemplo, o value error, que é o que eu uso aqui, ó. Exception, value error, raised an operation or focus receives an argument that has the right type but an appropriate value, tá? Se quiser lançar zero division error, pode lançar aqui esses tipos de erro, tudo bem? Bom, pessoal, então é isso, tá? Com isso finalizamos essa parte da aula, lembrando que sempre tem um materialzinho complementar legal, tá? Achei bastante coisa interessante aqui na Kaelon, então estou deixando aqui várias partes que foram mostradas aqui na aula de hoje, mas com uma abordagem da Kaelon. Tudo bem, pessoal? Então até mais.